Segundo 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler para vocês aqui, a partir do versículo 1, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Olha que interessante. Olha a responsabilidade do apóstolo Paulo com a igreja. Ele tinha o temor, ele fala, estive convosco em fraqueza, mas também em temor e tremor. Ele tinha tanto temor por aquilo que ele estava fazendo em Deus para as pessoas, que ele disse, eu não posso chegar aí e pregar um evangelho persuasivo. O que é um evangelho persuasivo? É um evangelho que, as palavras que só convencem, mas não muda. A palavra de Deus, ela não pode só te convencer, ela tem que ser colocada em prática. A palavra, ela não pode ser só persuasiva, mexer com o teu emocional, ela tem que ser conteúdo espiritual para a tua vida. Amém? Amém? E ele disse assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Olha a responsabilidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabe, irmão, que a luta vai chegar. A luta vai chegar. O dia mau vai chegar. Então, se ele chega com palavras persuasivas, somente palavras para poder mexer com o ego das pessoas, aquelas palavras somente que as pessoas gostam de ouvir, e que mexe com o ego dela, com o emocional dela, não que nós não temos emoções também no culto, mas nós não podemos ser só isso. Por quê? Porque senão, pessoal, a nossa vida, ela fica pautada em sabedoria humana. Então a igreja de Deus, ela tem que ter esse conteúdo espiritual que o Paulo diz aqui, que é, pessoal, demonstração de espírito e poder. Ou seja, no culto, as palavras não podem ser só persuasivas, tem que ter o Espírito Santo e tem que ter poder. O Espírito Santo, ele tem que ser o convidado especial do culto, para que as palavras não sejam de sabedoria humana, mas que sejam de poder, para que a fé das pessoas não se apoie em sabedoria humana. Irmão, tem muita gente que está ouvindo coisas bonitas, inclusive, mexe com o emocional, mas são palavras de sabedoria humana. Não tem nada, não tem nenhum peso no mundo espiritual. Só que quando a luta vier, as palavras de sabedoria humana não vai resolver. Foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 19, quando os filhos de Cefa, o sacerdote, ele era um homem de Deus, os filhos deles observavam o que o pai fazia, mas não tinham intimidade com Deus. Eles faziam por observar, mas não faziam por viver na presença de Deus. E quando eles foram expulsar os demônios de um homem endemoniado, a Bíblia diz que os demônios disseram:
eles expulsavam em nome de Jesus, o qual Paulo pregava. E olha só a importância de você ter temor e tremor diante das coisas de Deus, e de você ter o espírito e ter o poder, e ter a responsabilidade de cuidar da igreja de forma espiritual. Os filhos de Cefa disseram: sai em nome de Jesus, o qual Paulo prega. Você já conhece a história. Os demônios disseram: eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas quem são vocês? O dia da luta chegou para eles. O dia da batalha espiritual chegou para eles. E eles não tinham nem espírito e nem poder. Tinham só conhecimento visual, só conhecimento humano. Quem entendeu isso? Então o apóstolo Paulo, ele não queria ter uma igreja persuadida. Ele queria ter uma igreja cheia do Espírito Santo. E a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja só pode ser cheia do Espírito Santo quando ela dá lugar para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela contém o Espírito Santo desde a sua origem na eternidade. E o livro sagrado está nos ensinando. Por quê? O apóstolo diz assim, no versículo 5, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. Irmão, quando a nossa fé está apoiada em coisas humanas, na hora que chega a batalha, a gente vai perder ela. Mas quando a nossa fé está em Deus, a batalha vem e a gente vence a batalha. Por quê? Porque nós temos fé para vencer a batalha. Nós temos arma espiritual, que é a nossa fé. Amém? Agora, olha que interessante o versículo de número 6. Todavia, falamos de sabedoria entre os prefeitos, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas nós falamos o quê? A sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha que interessante. Ele falou, não estou falando da sabedoria dos príncipes que perecem. Eu estou falando da sabedoria de Deus, que é oculta em mistério, e Deus ordenou para a nossa glória. Então Paulo falou, estou falando do evangelho que Deus criou para glorificar você, para te abençoar. Eu estou falando do evangelho que Deus criou para te colocar em outro nível, para te curar, para te restaurar, para te santificar. E olha que interessante, vem em Atos capítulo de número 17 agora. Atos 17. Olha só a alegria do Paulo cuidando das igrejas. Atos 17, versículo de número, vamos a partir do versículo 10, para a gente entender o resumo aqui. Olha que forte isso. Atos 17, 10. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas, aonde, gente? Bereia. Diga comigo, Bereia. E eles chegaram lá. Eles foram à sinagoga dos judeus. O 11. Ora, esses foram os mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica. Ele está dizendo o seguinte: estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por que eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica? O versículo diz assim, olha só, o 11, é isso mesmo? Olha lá, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam o quê? A palavra. Que palavra, irmão? A palavra do reino. A palavra que era oculta em mistério. A palavra que tem que ser pregada com temor. A palavra que tem que ser apoiada na nossa fé. Então Paulo falou, eles receberam de bom grado a palavra, lê comigo, e agora? Examinando
cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Os de Bereia, eles não queriam só ser o povo que participavam de um ritual. O povo de Bereia, eles foram mais nobres do que a igreja de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica, ela era também uma igreja. Mas o apóstolo Paulo observou que lá em Bereia, as pessoas, elas tinham o zelo pessoal de receber a palavra e examinar ela para ver se era assim mesmo. Então, isso aqui, quando eu li isso, eu falei, nossa, como que isso é de grande valor. Como que isso é de grande valor. A igreja de Bereia, ela não só frequentava o culto, ela examinava a palavra. Você está entendendo? Porque tem culto que a gente chega aqui e Deus, ele leva a gente a examinar a palavra. Não é só uma pregação, é um estudo. Não é só uma pregação, é um ensinamento. Não é só uma pregação, é um alimento. Não é só uma pregação, uma nutrição. Não é só uma pregação, uma direção. Não é só uma pregação, uma revelação. Amém, gente? É isso que Deus está dizendo para nós. Então, eu gosto disso, que quando eles falam, a igreja de Bereia, ela foi mais nobre do que a igreja de Tessalônica. E qual era o motivo porque ela era mais nobre? Porque ela examinava a Escritura. Irmãos, se a nossa igreja quiser ser nobre, a nossa igreja precisa ser a igreja que examina a Escritura. A igreja que faz como Deus falou para Josué: Josué, eu tenho te dado a minha palavra, não aparta desse livro, medita nele de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você andar. Deus estava dizendo: Josué, você é um novo líder, você vai ter luta, você vai ter dificuldade, mas tem uma coisa: se você tiver a minha palavra e meditar nela, eu estou garantindo, esta palavra vai te guiar onde você estiver, em nome de Jesus. Então esta palavra que Deus deu para Josué é a palavra que ele tem nos dado, porque ele não muda. Lembra que nós falamos aqui, Deus falou lá na sarça, Deus falou para Moisés: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu pisas é santo. Depois, lá na frente, o anjo apareceu para Josué, lá no capítulo 6, e falou para ele também a mesma coisa: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A linguagem era a mesma, o Deus era o mesmo, mas a geografia era diferente. Então você vê que a geografia mudou, mas Deus continuou sendo o mesmo Deus. Às vezes o cenário muda, mas o nosso Deus não muda. A Bíblia diz que ele não tem nem sombra de variação. Então a nossa fé, ela precisa estar apoiada, pessoal, no conhecimento de Deus, no Espírito de Deus e no poder. Porque quando chegar a luta, a gente está em pé. Quando chegar a luta, nós não somos só os que frequentam a igreja, nós somos aqueles que têm arma espiritual. Quando chegar a luta, nós não somos só aquele homem, aquela mulher que frequenta um culto, nós somos aqueles que examinam a Escritura e que temos entendimento e que sabemos o que estamos fazendo e que sabemos porque estamos orando e sabemos porque estamos jejuando e sabemos porque participamos da ceia e sabemos porque nós praticamos a unidade e etc, etc, etc. Eu gosto disso. Quando eu li isso, eu fiquei encantado com esta palavra. Eu disse: é esse tipo de igreja que nós precisamos ser. Nós precisamos ser a igreja nobre, Nilton. A igreja nobre não é a igreja rica, cheia de ouro, não. É a igreja que examina as Escrituras. Então, vamos ler de novo 11, que é muito forte. Esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras, se estas eram assim.
Então eles falam o seguinte: olha, está sendo ministrado, vamos ver se é assim mesmo. Realmente está conforme a palavra. Então eu creio. Olha, o que foi falado não está na palavra, então eu estou fora. Eu não quero que a minha fé seja apoiada em sabedorias humanas. Eu quero que a minha fé seja apoiada no Espírito e no poder. Você está entendendo, igreja, como que funcionam as coisas espirituais? Existem batalhas espirituais e elas são reais. E se a gente não examinar a Escritura e não tiver a palavra, e aí, como que a gente vai fazer na hora da tentação? Jesus, quando ele estava no meio daquela tentação, o que ele usou para vencer a tentação? A palavra que estava dentro dele. Ele é o nosso exemplo. A gente precisa ter esse conhecimento da palavra. A gente não precisa ser um expert na palavra, mas tudo que a gente sabe tem que ser arma espiritual. Tem que funcionar. Eu não preciso saber tudo sobre a palavra. Eu não sei, você não sabe tudo e nem iremos saber. Esse livro é tão complexo que ele demorou 1.600 anos para ser escrito. E a gente vai querer entender algo que demorou 1.600 anos para ser escrito. A gente às vezes tenta entender ele em alguns anos, 30 anos, alguns mais, alguns menos anos. A gente não vai conseguir compreender na totalidade, mas tudo que nós compreendermos tem que ser arma espiritual, tem que ser bênção para a nossa família, tem que ser bênção para a nossa casa, tem que ser bênção para a nossa saúde física e emocional, espiritual, tem que ser arma para a gente ministrar os nossos filhos, tem que ser arma para a gente se levantar quando cairmos, tem que ser arma para o nosso casamento ser restaurado, tem que ser arma para a gente liberar perdão, receber perdão. Tudo que nós sabemos tem que ser importante para nós. Aleluia. Irmão, que palavra de Deus. Quando eu li isso, esta igreja era nobre porque ela recebeu de bom grado a palavra e examinava. Examinava para ver se era assim mesmo. Que igreja maravilhosa. A nossa igreja é assim também, irmãos. Igreja nobre. Igreja que examina a palavra. Igreja que vai para o céu. Igreja que acredita na direção profética. Igreja profética. Quem é igreja profética? Nós somos a igreja profética de Deus. Nós estamos nos movimentando. Então eu gostaria muito que você colocasse esta palavra no seu coração. Eu não quero fazer nenhum tipo de delongas aqui. Eu só quero que você entenda que a tua fé neste lugar não vai ser apoiada em sabedoria humana. A tua fé é apoiada na palavra de Deus, porque ela tem espírito e poder. O capítulo Efésios 3:20, a Bíblia diz que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, porque existe um poder que opera em nós. Essa palavra que nós estamos lendo, ela gera em nós uma fé para acessarmos esse poder. Eu vou repetir, a palavra que cremos, que examinamos, ela gera em nós fé para acessar esse poder disponível entre nós. Lá em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que atua em nós. O poder de ressurreição dos mortos, ele atua entre nós, e a nossa fé gerada pela palavra que examinamos, a palavra que nos faz nobre, nos dá acesso a esse poder. Por isso vai ter prosperidade, vai ter testemunho, vai ter conversão, vai ter libertação. Os teus filhos vão ser do altar, muitos deles vão ser profetas, vão ser homens de Deus, empresários, patrocinadores do reino de Deus, vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nossa esperança não será frustrada. Nossa esperança não será frustrada. Creia e receba esta palavra. Aleluia. Aleluia. Versículo 12 para mim terminar. De sorte que creram muitos deles. Eles examinando a Escritura, eles disseram, é assim mesmo.
É realmente o que está sendo pregado, é verdade. O que está sendo pregado, nós examinamos as Escrituras, e o que nós examinamos a Escritura é verdadeiro. Então vamos crer. Quando a gente examina a palavra, a gente tem recurso para crer, a gente tem recurso para depositar nossa confiança, a gente tem recurso para poder falar na hora da oração, a gente tem recurso para poder profetizar e ser profeta na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge. Nós temos esta autoridade. Examinar a Escritura, de sorte que creram muitos deles, também mulheres gregas, de classe rica, e não poucos homens. Então você vê que a palavra, elas foram para os nobres, a palavra foram para os ricos, a palavra foi para os pobres. Examinando as Escrituras, e quando a gente examina a Escritura, não tem como a gente não crer. Quando a gente lê explícito, examinando a Escritura, e a gente entendeu, não tem como a gente não obedecer. Porque aquela palavra é a nossa garantia. Ali está o nosso pão. Ali está a nossa prosperidade. Ali está a nossa cura. Ali está a nossa paz. Ali está, meu pessoal, o nosso testemunho. Diga glória a Deus. Curve a tua cabeça, você que está aí, você que está em casa. Meu Pai, como é bom poder ter um lugar para ouvir tua palavra, ouvir a tua voz e aprender com o Senhor. Como é bom saber que ouvir a palavra de bom grado e examiná-las nos faz receber a fé que nos dá acesso ao poder que opera em nós. Meu Deus, que nesta noite o teu Espírito Santo possa invadir o coração de cada uma destas pessoas. Que esta palavra que nós cremos, a palavra que faz a diferença. A tua palavra diz que os homens de Bereia foram mais nobres, a igreja de Bereia foi mais nobre do que Tessalônica, porque eles tinham uma particularidade que era de examinar a tua palavra e crer naquilo que estavam sendo examinados. Meu Deus, aquilo que nós examinamos aqui neste lugar, aquilo que o Senhor revela para nós, quando nós estamos examinando a tua palavra, é isso que nós colocamos em prática. É isso, meu Deus, que é a nossa garantia, que essas pessoas possam ser envolvidas com o poder, com o espírito de poder que habita em nós e através de nós. Meu Deus, que a glória do Senhor possa invadir a nossa casa agora e tirar de lá de dentro todo espírito de contenda, de miséria, de escassez. Nós sabemos que o Senhor é a nossa fonte principal. Obrigado por ter suprido os nossos irmãos. Obrigado por ter enviado o recurso que eles precisavam. Obrigado por ter sido, meu Deus, provisão na vida deles. Obrigado por ter preparado o cordeiro na hora certa. Obrigado, meu Deus, por ter provido, meu Deus, e ter trazido alegria ao coração dos meus irmãos. O Senhor é o mesmo Deus que vai prover para quem precisa, como eu, como estas pessoas, meu Deus, que também precisam de uma provisão. O cordeiro vai berrar na hora certa. O cordeiro já está pronto, está preparado. O nosso caminho diante do monte de Deus não é um caminho sem entendimento. Nós sabemos o que estamos fazendo. Oh, bendito seja o teu nome. Oh, glórias ao teu santo nome. Oh, como é bom poder confiar em ti, meu Deus. Como é bom saber que o Senhor está no nosso meio e a tua palavra está entre nós. Adore. Meus olhos estão em ti. Essa canção é uma oração. Não posso deixar de te ver. Seguro em tuas mãos. Estou. Olha só, a tua palavra me diz. Olha só. A tua palavra me diz.
para eu não guiar pelo que vejo aqui, para eu não guiar pelo que vejo aqui. Eu vivo pela fé em Ti, meu Deus. O vento pode soprar, levante as mãos e declare sim. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim. Declare Deus da minha vida, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha, dono do meu coração, dono do meu coração, confio em Ti, aleluia, confio em Ti. A minha alma canta, quão grande és Tu, Senhor, quão grande és Tu. Sobre tudo que vier contra, sobre tudo que vier contra mim, diga para Ele. Diga, eu creio nisso. Vamos aplaudir o Senhor. Palmas, palmas. Aleluia. Glória a Deus. Então a igreja não pode ser só aquela que frequenta, tem que ser aquela que examina. Porque o dia da luta vai chegar. Quem examina faz como Deus falou para Josué. Essa palavra prudentemente te conduzirá aonde quer que andares. Diga, a palavra que eu examino tem o poder de me conduzir aonde quer que eu esteja. Aleluia. Que palavra é essa, irmãos? Amém. Domingo, então, Santa Ceia. Não perca a Santa Ceia por nada, meus irmãos. Santa Ceia é dia da gente restaurar a nossa aliança com Deus. Amém? E vai preparando o seu projeto de vida. Esse projeto de vida bonito aqui. Foi o pastor André que fez. Apesar que tudo ele fez, esse envelope, tudo que o pastor André que fez. Envelope preto aí, ele fez as artes. Os envelopes das ofertas que a gente faz aqui. Tudo aquilo que você vê que eu posto, é o pastor André que faz. Ele tem um dom e serve a Deus com os dons e nos abençoa ofertando aqui na nossa igreja, fazendo as artes. E é caro para fazer. Então, tudo isso aqui foi ele que semeou em nossa vida e já tem direito de colheita, né, irmãos? É verdade? Né, Nilton? Né, Juliano? Tem direito de colheita, né? Semeou. Então, pessoal, aqui no projeto de vida, você que está em casa que não pegou, pegue. Vem pegar domingo. Se você quiser levar para o filho, tem alguém que quer levar para o filho? Para a filha? Se você quiser levar para o marido, faz um pedido para um amigo do trabalho. Inclusive, é uma oportunidade para você convidá-lo para vir no culto da viração do dia. A vigília da viração é a vigília da intimidade. É a vigília do tempo de Deus com o homem. A vigília da visitação, do conselho, da ministração, do ensinamento. Tem gente que vai ser curado na viração. Amém, gente? E nós vamos estar profetizando 2024. Amém? Pessoal que está em casa, não deixe de compartilhar esta live.
provavelmente amanhã ou depois estará no YouTube esta palavra. Que você possa depois compartilhar com alguém e levar esse pão, que é esta palavra, para que as pessoas entendam a importância de examinar a Escritura para poder fazer parte do poder que opera em nós. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, tem o número do Pix aí ou no vídeo de cima. Envie a sua oferta, teu dízimo, suas primícias, o seu voto. Deus te abençoe.